quando ouviram a voz do Senhor, o que eles fizeram quando pecaram? Primeira coisa, enxergou essa depravação total. Nós estamos nus da presença de Deus, da glória de Deus, da vontade de Deus, da imagem e semelhança de Deus. Nós perdemos, estamos nus. E como é que nós vamos cobrir a nossa nudez? Então nós vamos pegar o quê? Vamos pegar alguns galhos e vamos cobrir a nossa nudez. Essa é a religião faz. Está entendendo? A religião ela vem reformar você. Jesus veio regenerar você. A religião põe uma roupa exterior. Cristo faz o seu interior. Ele dá vida no seu espírito que está morto. E vem habitar o Espírito Santo nesse espírito agora que vai ouvir. E faz você um filho de Deus. E o homem no pecado, ele é um fujão. Ele foge de Deus. Ele foge para onde? Não estou generalizando, irmãos. Vai ser pastor, muitas vezes vai no grupo gospel, muitas vezes vai grupo de louvor, outros vão frequentar uma assembleia, outros vão fazer parte da assembleia, outros vão ser presbítero, diáconos, e outros vão ser outras coisas. Não estou generalizando, estou dizendo, esconde. Onde que nós temos maiores escândalos hoje? Dentro da igreja. Escondendo. Religião. E o que Jesus disse? Olha aqui. Cozeram folhas de figueira e fizeram cintos para si. Para mim, eu vou fazer. Eu sei o que devo fazer aqui. E eu vou fazer. É o homem fazendo. É o homem querendo chegar a Deus pelos seus méritos. É os homens tentando esconder a sua vergonha, a sua nudez, sua depravação, seu pecado, sua culpa do pecado, a condenação do pecado, com subterfúgios religiosos. Jesus vai até ele. E olha o que Jesus diz. Quando ouviram a voz do Senhor, que andava no jardim, imaginam, Deus andava continuamente no jardim. Deus tinha comunhão com a mulher. É isso que Deus quer cumprir com você, comunhão. Muito mais do que saber sobre Ele, é ter comunhão com Ele. Está vendo isso? E olha o que ele diz aqui. Pela veração, esconder-se da presença do Senhor Deus, homem e mulher, por entre as árvores do jardim. Quantas árvores, amados irmãos, que as pessoas ficam escondendo? Escondendo atrás de uma falsa religiosidade. Escondendo uma falsa adoração. Um falso novo nascimento. Um falso vida com Cristo. Falso. Mas olha o que Deus diz. Presta atenção. Chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: por que ele chamou o homem? Porque Deus deu ordem para o homem. Você quer ver a inversão? Deus deu ordem para Adão. Satanás vai atrás de quem? Da mulher. Por que ele vai atrás da mulher? Ele está mexendo na ordem de Deus. Isso está em Tito. 1 Timóteo 2, você vê lá. Porque a Eva foi enganada. O homem não, o homem foi consciente. Ele sabia. O que ele devia fazer ali, amados irmãos? Ele devia ter autoridade como homem e dizer: aí não, minha esposa, vou cair fora. Não. Ele ama mais a mulher do que a Deus. Ele prefere agradar a mulher ou o marido do que agradar a Deus. E é conivente com o erro. E Deus pergunta: onde você está, Adão? Deus não sabia? Claro. Adão devia dizer então: eu estou na depravação total.
eu estou no pecado, eu estou perdido, eu desobedeci ao Senhor. E o que Adão falou? A mulher que o Senhor me deu era culpada. Até hoje continua assim. A gente culpa as pessoas, está culpando as pessoas. Nunca a gente, sempre as pessoas. E no final da conta que tem duas repercussões. Ele culpa Deus, que é infalível, eterno, fiel, e culpa a mulher que Deus deu. Então as duas coisas, ele culpa Deus, o Senhor está errado, olha o que o Senhor fez. Não foi uma idônea. Ele culpa Deus. E culpa. E continua hoje a mesma coisa. Sempre culpando alguém. Agora ele vai para a mulher. E a mulher não vai fazer diferente. O que aconteceu? Não. Foi a serpente. Foi ela culpada. Por que eles estão fazendo essa colocação, irmãos? Porque o homem no pecado está rebelado contra Deus. O culpado é Deus. Está vendo que Deus não vê? Olha o que estão fazendo com as pessoas. Estão matando. Deus não vê? Deus é injusto. Ninguém vê o pecado. As consequências do pecado. E Deus determina ali naquela hora a função do marido e a função da esposa. Também essa ordem foi invertida pelo homem. Foi invertida. Onde o homem devia ser a autoridade do lar. Autoridade, não autoritarismo. Autoridade em Cristo. E a mulher devia ser submissa ao marido. No Senhor. Submissa naquilo que não contraria a palavra de Deus. Não, vou inverter. Então nós vamos inverter. Então hoje, 50% dos lares, quem sustenta é a mulher. Cadê o homem? Irmãos. Está vendo como está invertido? E quando você inverte a ordem de Deus, o que acontece, meus irmãos? Já vai matar, roubar, destruir. Invertemos a ordem de Deus. Marido, mulher, pais, filhos. Os filhos mandam os pais. Os pais não educam os seus filhos. E assim continua. Nós vamos inverter a ordem de Deus. Depois vai dizer, mas o que eu fiz? Olha o que você fez. Aquilo que você não fez. E deveria fazer. Você está entendendo o pecado que deu, meus irmãos? Levou à morte. Morte eterna. A morte eterna leva eu e você para onde, meus irmãos? Para o inferno. E o que é o inferno? É a ausência de Deus. E presença total de Satanás. As pessoas não pensam. As pessoas não param para pensar que tem dois caminhos, um estreito e um largo, que tem uma porta estreita e uma larga, que tem duas multidões, uma pequena e uma grande, que tem dois destinos, céu e inferno. Não para! A condenação do pecado, amados irmãos. Se eu não entender isso, se eu não entender que depravado, perdido que eu estava, o dia que Cristo me encontrou e Ele me salvou, como é que eu vou participar da ceia, meus irmãos? Glorificando ao Senhor, celebrando a morte, a vida de Cristo e a sua segunda vinda. Nudez do homem perante Deus, nu, temia escondido. Adão não conhecia o Deus que o fez. Não conhecia. A mentira de Satanás, com toda essa circunstância, a mentira de Satanás, Adão e Eva comeram, desobedeceram, foi a grande sequência do eterno propósito de Deus. Aí como que Deus vai resolver essas coisas tudo? Por uma mulher, seu descendente,
O descendente dele vai perseguir você. Mas o descendente da mulher vai pisar a cabeça da serpente. Aleluia. Glória a Deus. Nós somos salvos, porque um dia naquela cruz, Jesus pisou a cabeça da serpente. Fora disso, amados irmãos, não há remédio para mim e para você. Qual a reação, amados? Aqui está o homem, pecador, e Deus vai dizer: aqui está a graça. E Deus imediatamente ali, em figuras, fazendo uma realidade que nós vamos ter no futuro, ele faz o quê? Não dá para o homem viver sem mim mais. Ele vai fazer o quê? Tirar aquela roupagem religiosa. E o homem vai ser sem aquelas coisas. Agora, estou depravadamente pecador, condenado, estou morto. Deus imediatamente, é Deus que faz agora, não é o homem que faz. O homem não pode fazer nada para se salvar. Nada. O que Deus vai fazer? E deu o homem o nome de Eva e a sua mulher por ser irmã de tudo. E fez o Senhor Deus. Agora Deus fez. Fez o quê? Vestimenta de peles para Adão e sua mulher. E os vestiu. Esse vestiu, amados irmãos, é revestir. Esse vestiu é a mesma coisa que expiação. Alguém morreu no meu lugar. Cristo morreu no meu lugar. Há um substituto. Mas primeiro que Deus fez? Tira a roupagem da velha Adão. E vamos colocar a roupagem do último Adão, Jesus Cristo. Só tem dois tipos de pessoas nesse mundo, irmãos. Aqueles que estão em Adão e aqueles que estão em Cristo. Aqueles que estão no primeiro Adão e aqueles que estão no último Adão, porque depois não tem outro. Só tem dois. Está entendendo? Esse Senhor, Jesus Cristo, tremendo, maravilhoso, fez toda essa obra. Então, quando Deus busca, a revelação da graça de Deus estava aí. O pecado tinha que ser tirado. A morte tinha que ser vencida. A condenação tinha que ser vencida. Como é que vai tirar a morte? Quem vai tirar o aguilhão da morte, que é o pecado? Quem vai tirar a condenação do pecado? Você vai morrer. Você está sobre a morte. Está separado de Deus. Como é que Deus vai dizer? A cabeça da serpente tinha que ser esmagada. A morte tinha que ser abolida. Como é que Deus vai fazer isso? Podia o homem fazer isso? Não. Por isso que Deus fez. Deus pega, Deus faz. Mata. Há um sacrifício. O sangue derramado, a pele daquele é coberta. Isso chama-se a justiça de Deus. Amados irmãos, cobrindo a minha vida e a sua vida. Isso fala de expiação. O sangue derramado naquela cruz. E perdoou todos os meus pecados. E me justificou diante de Deus. Está vendo, amados irmãos? Que é coisa muito mais do que a gente pensa. Cristo, a semente da mulher. Isso é pele, túnicas de pele, a graça de Deus, a veste celestial, a morte daquele que é celestial, que é Cristo. É a obra expiatória em que Jesus é eficaz e plenamente Deus ficou satisfeito. Aí no Novo Testamento vai dizer: aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado, para que nós recebêssemos a sua justiça. Está entendendo por que Cristo morreu? Como é que Deus vai tratar o pecado? Deus diz: aquele que morrer, aquele que pegar esse morrerá. Deus pode voltar atrás? Absolutamente não. Como é que ele conserta isso? Então tem que ter um substituto. Então ele vai dizer, Deus vai dizer: olha, Deus o fez pecado. Fez quem? O Santo de Israel, o Filho de Deus, aquele que não tem pecado nenhum.
sua morte, levou a mim sua condenação, levou a mim a sua culpa do pecado. Mas irmãos, essa obra da cruz que Cristo fez naquela cruz. Não há salvação sem Cristo Jesus. Não minta para as pessoas. Se uma boa pessoa, seja bom que vai dar tudo certo. Não, irmãos. O Espírito Santo veio convencer o homem do que, amados irmãos? Que ele é bonzinho? Do pecado, da justiça. Deus é justo. E do juízo. Um dia vai ter juízo. O pecado. Ninguém quer ouvir sobre isso. Amados irmãos, se o homem não reconhecer que é um pecador, jamais ele vai querer o remédio de Deus. Porque o remédio de Deus é o sangue do seu próprio Filho naquela cruz. Por isso que a mensagem da cruz as pessoas não gostam. Elas gostam do remédio do homem. Qual o remédio do homem? Vamos cozeira. Vem aqui, frequenta aqui, graça e paz, está tudo bem, aquela coisa toda, está tudo certo, fica aqui, um religioso bonito, está tudo certo. Meus irmãos, Jesus veio matar o velho homem. E ele vai dizer, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas velhas se passaram, que tudo se fez novo, que se renova. Não existe, amados irmãos, como é que Deus vai matar a morte? Quem que tem que morrer? Sou eu ou é Jesus que tem que morrer? Eu e você, pecador. Então Jesus, na morte de Cristo, Deus venceu a morte. É a morte da morte, na morte de Cristo. O seu sangue me perdoou todos os meus pecados. E a sua morte tratou com a minha nova natureza. Filho de Deus. Morremos com Jesus. Ressuscitamos com Jesus para uma nova vida. É isso que ele falou para Nicodemos. Que está vestido, Nicodemos? Por isso são as roupas que eu faço. Para esconder minha podridão. Eu sou uma boa pessoa. Sou maioral lá na sinagoga. Jesus falou, você tem que nascer de novo. Essa roupagem tem que ser trocada. Você tem que nascer do alto e nascer do céu. E por você nascer do céu, é eu que tenho que revestir você. Mas como é que eu revesti você, Nicodemo? Você lembra o que aconteceu no deserto? A cobra foi levantada. Pecado. Porque Deus o fez pecado por nós. Agora tudo aqui crê será só. Está entendendo? Como que Deus trata? Deus não trata você como aceite Jesus, seja batizado, está tudo bem. Meus irmãos, não entre nessas. Quantas pessoas, quando Cristo realmente dá uma nova vida, você ganhou uma vida em Cristo. E a vida de Cristo em mim e você, ela vai viver na nossa vida. Amém. Paulo diz, eu já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, é Cristo que vive em mim. E a vida que eu vivo nesse corpo, eu vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Está entendendo, meus irmãos? Que agora é uma nova vida. Por que nós temos tanta dificuldade, irmãos? Porque nós não reconhecemos que é pecado. E o que é pecado? Desobediência. Rebeldia. Incredulidade. É pecado. Por isso a palavra de Deus diz, se confessarmos o nosso pecado, Ele é justo e fiel para nos purificar. E perdoar e purificar de toda iniquidade. Mas também Ele diz, filhinhos, isso eu escrevi, para que não pequeis. Ele diz, se vocês permanecerem na minha palavra, vocês vão andar como a lei. Permanecer na palavra é permanecer na videira. João 15.
Se você permanece em mim, você dá fruto, mais fruto e muito fruto. E meu Pai vai o quê? Vai podando você. Vai podando aquilo que não presta na sua vida e vai cortando, vai tirando. As tiriritas da nossa vida, Deus vai tirando. Mas daí você tem que deixar Deus tirar. Ele usa a sua poda quando eu e você falamos para Deus: Senhor, isso daqui não é sua. Por favor, pode colocar. Eu pago o preço. Pode colocar. E chama-se vida de renúncia, vida de entrega a Deus. Vida de permanecer em Cristo, habitar em Cristo. Ter uma vida de comunhão, vida de união com Cristo. Aí, amados irmãos, você vê, Deus faz essa obra maravilhosa. E isso está em toda a Bíblia. Toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, vai ver o fio de ouro que fala de Cristo. Todinho. Quando você pega ali, Deus chama agora, Ele vai começar a dar exemplos. Agora que você foi revestido, e você sabe que depois daquilo, Adão teve outro filho, Adão e Eva, certo? Que geraram a sua própria imagem, não a imagem de Deus mais. Porque a imagem de Deus só pode ser feita por Deus. O homem não pode fazer. A religião não pode fazer. Só Deus pode fazer. Aí você vai ter o quê? Você vai ver Enoque revestido por Cristo, Sol. Mas antes você vai ver Abel. E você vai ver duas pessoas, Caim e Abel. O que Deus não aceitou? Os dois não são pecadores? São ou são? São. O que Deus não aceitou? A oferta. Deus não rejeita o pecador. Mas o pecador só pode chegar a Deus através de uma oferta. E ele não tem essa oferta. Essa oferta é Deus que deu. É o seu próprio filho. Você está entendendo? O sangue derramado naquela cruz. Abel vai lá e mata o cordeiro. E ele apresenta para Deus o sangue. Eu não posso chegar a ti, Senhor, se não for através do sangue. Através da morte. Não posso chegar a ti. E Caim? A religião. Meu esforço, sem sangue, não reconhece que é pecador, nada. Deus tem que fazer. Está entendendo, meus irmãos? E a partir daí, Deus convida eu e você a viver uma vida como nós, andar com Deus. A ter uma vida de obediência e crer na fidelidade de Deus. Não é? A ter uma vida de altar e tenda de Abraão. Uma vida de testemunho de Jacó. Uma vida profunda de Isaac, cavando poços. Uma vida de testemunho de Jacó. E uma vida de trono de José, parecido com Jesus. É a caminhada cristã, irmãos. Aquele cordeiro, um dia, lá em João, capítulo 1, você vai ler os sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas, mas João é o único que diz. Ele diz: este é o cordeiro de Deus. O que ele faz é uma justiça. Ele tira o pecado. Amém. Naquela cruz ele tirou o ferrão, o aguilhão da morte, do pecado, da condenação, da culpa do pecado, da filiação de Satanás. Ele tirou pela sua graça e misericórdia. Quando ele foi levantado, ele atraiu eu e você. Quem é que tinha que morrer? Não. Aquele que pecar? Esse morrerá. O salário do pecado é a morte. Quem é que tinha que morrer, irmãos? Eu e você. E Jesus levou eu e você para morrer. Romanos vai dizer que quando Cristo morreu, morremos com Ele. Quando Ele ressuscitou, nós estamos com Ele. E quando Ele foi sepultado, nós fomos sepultados com Ele. Mas quando Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele para uma nova vida. Aí Ele vai dizer: o pecado não terá domínio sobre vós, porque não está debaixo da lei, está debaixo da graça. Agora Ele vai dizer para mim e para você: se Deus é por nós, quem será contra nós? Vai dizer para mim e para você: quem pode te acusar? Quem pode te condenar? E quem pode ser
Cristo em vós, esperança da glória. Ai, meus irmãos, que obra maravilhosa do nosso Senhor. Você não está sozinho, meu irmão. Você pode se sentir sozinho, você não está sozinho. Jesus ama tanto eu e você. Deus ama tanto eu e você. Lembre-se que houve uma morte, mas houve uma ressurreição. E haverá um dia que Ele vai voltar, buscar esses que foram alcançados pela sua graça. A ceia, meus irmãos, diz assim: vocês estão participando, se não se a minha morte, acabou de morte, mas até que eu venha a ressurreição de Jesus. E até que eu venha na segunda vinda de Jesus. Nós anunciamos 3 coisas participando da vida. Agora, amados irmãos, a gente não brinca de ceia. A ceia para os filhos. Quer dizer que os filhos são inerrantes do Paulo? Absolutamente não. Mas se os filhos erram, o que eles fazem? Confessa. Se arrepende. As pessoas confundem que arrependimento com remorso. A Bíblia diz que o arrependimento, de acordo com o mundo, leva à morte. É remorso. O arrependimento, de acordo com Deus, leva para a vida. A vida de Cristo. O arrependimento, você está andando assim. Não, não é assim, Senhor. Arrependimento é mudança de mente. Você está ganhando mente mundana. Vai ganhar a mente de Cristo. Você está entendendo, irmãos? A vida cristã agora, meus irmãos, para mim, viver a Cristo, o morrer é lucro. Você está entendendo? Tende em vós a mesma mente que houve em Cristo Jesus. Qual é a mente de Jesus? Qual é a mente de Jesus? Se esvaziar, humilhar, servo, obediência, morte de cruz. Essa é a mente de Jesus. Essa é a mente que você precisamos ganhar. Mas também, amados irmãos, agora os filhos de Deus, eles têm alvo definido. Prossigam para o alvo, para a soberana vocação que está em Cristo Jesus. Mas Oswaldo, né, como que vai acontecer tudo isso? Você sabe, eu sou fraco, eu também. E o que Deus diz? Ele suprirá todas as suas necessidades. Sabe o que a pessoa pensa? Necessidade sempre pensa em comer. Eu supro também. Ali não é, não. A necessidade maior, qual é a nossa necessidade maior? Comunhão com Cristo. Confiar na graça. Depender da graça. Essa graça libertadora, transformadora, curadora. E vocês precisam ser curados, irmão. Nossos corações precisam ser curados. Somos doentes muitas vezes. Precisamos ser curados. Precisamos ser libertos desse maravilhoso Jesus. Libertos por Cristo. Vamos ver a obra de Jesus naquela coisa. A queda foi uma queda irreversível. Perda total. Quando cai um avião lá, não sei, os aviões vão cair, tudo que eles vão procurar o quê? A caixa preta, porque para a gente vai procurar tudo. Quando o homem tem como, não queda. Perda total. Mas para Deus, não há perda total. Porque o que é impossível para os homens é possível para Deus. O impossível, a mais de um dos homens, só Deus pode fazer, e Ele fez o seu próprio filho, morrendo naquela cruz, perdoando você. Qual a primeira palavra que Jesus diz na cruz? Pai, perdoa, perdoa os nossos. Está entendendo que amado o Senhor Jesus, nós amamos o Senhor? Devoção a Cristo. Se você teve devoção a Cristo, você preocupa com as coisas de Cristo. Jesus ama a igreja? Ama ou não? E eu e você devemos amar a igreja.
Nós devemos congregar, participar, tudo isso é importante. É devoção. Você está fazendo por causa de quê? Por causa dos olhos? Longe de mim. Porque você ama Jesus. Seus valores vão mudando. Suas prioridades mudam. A minha prioridade nunca muda. Minha prioridade é minha casa, minha coisa. Esquece. Esquece. Se a prioridade sua é sua casa, você ama a sua casa. E não ama Jesus. Presta atenção. Jesus, buscai primeiro o reino de Deus e a justiça. Todas essas coisas serão acrescentadas. A gente não busca primeiro. Prioridades erradas, caminhos errados, vida errada. Prioridades certas, ajustadas a Cristo. E uma coisa que a gente não pode ouvir, obediência. Obediência. Obedeça ao Senhor Jesus. Mesmo que você não entenda nada, obedeça. Pai, como é que Abraão vai entender o seu filho? Quando todos se querem para ter filho, e Deus falava assim, vai lá e entrega o seu filho. Sacrifica o seu filho. Não é para você entender. É para você crer. E para você obedecer. Mas irmãos, que maravilhoso Senhor que nós temos. Quem poderia me amar tanto assim? E quem poderia me justificar? E quem poderia me tirar da condenação, da morte eterna? Só aquele que vive, mas esteve morto, e está vivo. Jesus Cristo. Ele é o primeiro e o último, e o alfa e o ômega. Esse Senhor Jesus. Que eu e você deveríamos ter uma devoção profunda a Ele. Devoção profunda a tudo que Deus ama. E odiar tudo aquilo que Deus odeia. A gente quer fazer o contrário. Que Deus tenha misericórdia de você. Qual a oração do Salmo 139, 23 e 24? Sonda-me, ó Deus. E vê se e prova-me. Presta atenção que está mentindo com Deus. Presta atenção. Sonda-me. Segundo prova. Coloca ele em situação difícil. E vê se há em mim algum caminho mau. Fatalmente vai encontrar na minha vida e sua. E coloca para os caminhos eternos. Não são os caminhos eternos. Os caminhos do Filho de Deus. Amém. Isso, mano. Que Deus seja louvado. Em nome de Jesus.